Então, Léo, eu prometi pra galera aqui que eu ia te fazer uma pergunta. Tomara que você não tenha visto eu fazer essa pergunta, mas eu prometi pra todo mundo que eu ia fazer. A thumbnail tá até pronta. A thumbnail já tá pronta. Quem ficou mais ofendido com você? Os brasileiros ou os macacos? E por favor, explica, né? Explica por quê. Não, isso é um assunto maravilhoso que você tá falando, né? Porque aí que tá. Eu exponho fatos. Né? Correto. Contra fatos ou argumentos. Não, argumentos. Então, se você puxar lá, você vai ver que realmente... Aliás, muitas vezes eu faço isso. Eu pego uma informação que é domínio público, era pra todo mundo saber, e ninguém sabe. Aí eu falo, é um escândalo. Eu falei, gente, mas tá na Wikipédia lá. É só você olhar. Então, o que eu falei? Eu só peguei o dado da média de QI do brasileiro, que era 87, passou pra 83. Obrigado, pode falar, né? Eu não vou falar de política, então. Né? Foi pra 83 e teve uma história de um treinamento que foi feito de um... não lembro se era um gorila ou um orangotango, que ele foi treinado, aprendeu a língua dos sinais e ele tinha 90 de QI. Então eu falei, pô, você tá num país que você tem um QI médio inferior a de um macaco. Eu cheguei a calcular, você pega a tabela C de estatística lá, você calcula. Então se você pegar que um macaco pode chegar a 90 de QI... E a média é 83, quantos brasileiros estão abaixo dos 90, que é o QI do macaco? Dá 68%. Isso que eu ia te perguntar. Entendeu? 68% dos brasileiros têm um QI inferior a de um macaco. Agora, sabe o que é maravilhoso disso? Aconteceu... Porque aqui tem muito esse negócio, não sei porquê, essa idiotice, de se fala em macaco, alguém já fala em racismo. Aí você chegou no ponto. Aí o que acontece? O pessoal tava reclamando do jogo de futebol. Inclusive no jogo do Palmeiras agora aconteceu a mesma coisa. Foi no do Palmeiras então, né? Não, teve um antes, que agora eu não lembro qual foi, que um cara negro imitou um macaco. E às vezes até pra um branco. Era pra um branco. O branco que eu falei pra você. Eu acho que era isso. Que ao invés dele devolver o xingamento, ele ficou assim... Racista. Não, é baixinho. Assim, baixinho. Racista, filho da puta. Mas aí que tá. Quando você fala, né? Pelo menos eu, quando eu uso essa ofensa do macaco, o que você tá falando? Você tá falando que a pessoa é uma pessoa de baixa capacitação, de baixa cognição. Entendeu? Você é uma pessoa pouco evoluída. É isso que... Então você tem uma sociedade que é assim que eles pensam do Brasil, os argentinos, né? Exato. Pra eles, o Brasil é uma sociedade de macacos. Isso não tem nada a ver com cor de pele. O cara que associa macaco com cor de pele, esse cara é um racista. Exatamente. Mas porque é que não tem nada a ver. Mas é que aqui no Brasil... Isso, velho. Mas é que aqui no Brasil ficou forte não associado a pouca inteligência, como é nos Estados Unidos. Sim. Tanto que lá não é racismo. Lá você chamar o cara de Espanha macaco... também não, em vários países da Europa também não. Lá seria mais... estaria pra nós o que seria o que a gente chama aqui pejorativamente de retardado. Isso, exatamente isso. Seria o nosso retardado, o nosso imbecil. Mas o problema é o seguinte, você tem que entender quando o argentino... Eu entendo quando o brasileiro chama o outro. Pra nós é diferente. Mas quando um argentino chama, quando um outro chama, é diferente. Então, eu não acho que deva ser devolvido desse jeito. Eu acho que deva ser, principalmente no jogo de futebol, eu acho que deve ser devolvido, sei lá, chama o cara de boludo, que o cara... Até hoje eu não entendo o boludo. Por que você fica puto porque alguém te chamou de boludo? Eu jogando Valorão uma vez, tinha eu não lembro, não sei de onde ele é. Boliviano, argentino, sei que ele falava espanhol. Um dos caras do nosso time, ele começou a falar um monte e tal lá, e porra, mano, quando os caras tá nervoso, aí é que você não entende nada do que eles estão falando, tá ligado? E aí o outro falou assim, cala a boca, seu boludo. Pra quê, mano? Malandro, esse cara pistolou. E eu falei, mano, que porra é um boludo? Que você ficou tão ofendido. Tá ligado? Eu queria muito saber o que acho que foi o Materazzi, né? O que ele falou pro Zidane. Zidane dá cabeçada. Que ninguém falou, né? Falaram que ele falou algo racista. Dizem que falou, ou da prima dele, da irmã dele, falou que ia pegar a irmã do Zidane. Dizem que é isso daí também. E aí o Zidane ficou puto e deu a cabeçada. Não, mas o xingamento mais básico do mundo, pegar a tua irmã, não. Se o cara caiu nessa, ele perdeu uma Copa por causa disso. Como que você quantifica o QI? Que até hoje eu nunca entendi como que é feito esse... Então, é bastante difícil, né? Porque isso, por exemplo, hoje, os testes de hoje, eles estão até mais evoluídos, porque ele mede mais do que uma área de inteligência. Ah, tá. Porque você pode ter uma inteligência, por exemplo, musical e não ter uma inteligência matemática, ou ter uma inteligência corporal, por exemplo. Eu por exemplo,
pra dança. Eu não sei dançar nem dança da cadeira. Eu não tenho essa inteligência pra dança. É uma inteligência. O pessoal usou a Carla Pérez de burra, ela é super inteligente pra dança. Eu não consigo fazer aquilo que ela faz. Então, os testes hoje, eles já medem isso. Então, aí que tá a dificuldade. Você vai fazer um teste pra ser humano, é um teste geralmente de perguntas, de associações. Depende do teste, lembra até o psicotécnico. O psicotécnico tem uns testes de lógica. Então, você tem um cadeado fechado, uma chave, qual que é a próxima imagem? É você entender, né? Aliás, projetar o futuro, entender sequência, projetar o futuro, vamos dizer assim, um quântico de inteligência. Você percebe a inteligência por isso. Aliás, inclusive, falam que as pessoas mais inteligentes, eu não acredito nisso, tá? Eu chamo isso de semi-inteligência, mas se fala que as pessoas mais inteligentes, que estudam mais, elas tendem a ter mais depressão. Por que ela tende a ter mais depressão? Porque ela olha mais pro futuro. E quando você olha pro futuro, você olha de forma cônica, né? Como se fosse um cone que ele vai abrindo. Porque quanto mais o futuro, mais incertezas. Então, mais possibilidades. E quanto mais você olhar pro futuro, mais você tem que se preparar para coisas mais improváveis. Então, isso causaria ansiedade, depressão, etc. Então, olha só a dificuldade de você fazer um teste de QI. Tem cretino ainda que chama de pseudociência, né? Você fala assim que TI é pseudociência, toda psicologia é pseudociência, né? A gente tem que chamar tudo porque vem disso aí, né? O teste de QI é muito normal ele levar em consideração fatores culturais. Então você sabe resolver alguma coisa do teste de QI, porque já tá meio na sua cultura, aquele tipo de desafio. Se eu for fazer um teste de QI para um outro país, ele é diferente. Então, para cada país, eu posso dizer que é diferente. Então, ele teria que ser. Ele teria que ser. Se a pessoa é, por exemplo, para um animal não sabe ler. Então, eu já não posso fazer um teste que ele tenha que ler alguma coisa. Então, você fazer Mas essa diferença é realmente... Se você fizer um teste de QI, que é o mesmo para todo mundo do mundo, ele não deve ser tão justo. Porque a cultura interfere em como você vai responder as coisas. A linguagem interfere. A língua que você fala... Eu sempre falo isso, a língua, tem estudo inclusive que fala sobre isso. A língua, ele é o sistema operacional do cérebro. É a linguagem, é a língua que você fala que vai dizer como o seu cérebro vai funcionar. Um computador com Linux e um computador com Windows, eles chegam no mesmo resultado, mas de formas diferentes. Um pode ser mais lento, outro pode ser mais rápido e tal. Então até a linguagem que você fala interfere, né? Só que é uma ciência humana, a psicologia. Tem uma frase que eu já citei e vou falar de novo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: se o cérebro humano fosse algo simples de entender, nós seríamos seres tão simples que não conseguiríamos entender. Então, eu tenho que analisar uma máquina hiper evoluída, que é o cérebro humano, só que eu dependo dessa máquina para avaliar ela mesmo. Então é muito difícil, é muito complexo. As máquinas de Matrix estão certas, então? As máquinas de Matrix, em relação a quê? Que a Matrix, ela usa o cérebro humano como processador, não é? Usa como fonte de energia. Eu sempre achei que era como processador. Não. Aí eles iam errar muito, né? Aí eles iam errar muito. Usar o cérebro... Eu sempre achei que eles usavam o cérebro humano como processador. Lembra, no Matrix, eles, pra tentar acabar com as máquinas, como as máquinas tiravam energia do sol, eles queimaram o céu. Para que os raios solares não entrassem mais. As máquinas ficaram sem energia e começaram a usar o ser humano. Pode crer. Entendeu? Começaram a usar o ser humano como pilha. Ele até mostra uma pilha, né? Esqueci o nome do cara lá. Morfeu? Morpheus. Gosto pra caramba daquele ator.